Vamos lá. Em Atos, a gente vai ler, né, o livro, hoje o livro de Atos. Atos 2, a partir do 42. Diziam assim, como viviam os convertidos. No 42 diz assim, versículo 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Essa primeira parte aqui que fala e perseverava na doutrina dos apóstolos, diz que eles perseveravam nos ensinamentos dos apóstolos. Os ensinamentos que Jesus deixou, que Jesus ensinou. Os apóstolos ali também passavam para os seus irmãos, para eles perseverarem, né? Precisamos perseverar na doutrina dos apóstolos, na comunhão. Comunhão. As pessoas falam muito em orar, claro, precisamos orar. Orar é uma coisa, orar para Deus é uma coisa, e ter comunhão com Deus é outra. A comunhão não é para todo mundo. A comunhão é para aqueles que são mais íntimos. Aqueles que usam o Espírito. Que no Espírito a gente viu que tem uma comunhão. Comunhão, né? Intuição, comunhão e consciência. Então, eles perseveravam na comunhão. Eles perseveravam na comunhão com os irmãos. E também, no partir do pão, é a reunião mais importante da vida da igreja. Eles perseveravam. E no contexto a gente vai ver que eles partiam o pão, eles se reuniam todos os dias. Partiam o pão. Eles lembravam da morte do Senhor e da sua ressurreição. Todos os dias. Era assim que esses irmãos viviam. E em cada uma alma havia temor. E muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. 44 diz, todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. A necessidade, meus amados, de nós estarmos juntos, aqueles que creram, né? E eles tinham tudo em comum. Eles vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam, unânimes. Essa palavra unânime é muito forte, meus amados. Eles praticavam a unanimidade. Eles tinham um só pensamento. Por quê? Porque lá no início fala que eles perseveravam nos ensinamentos dos apóstolos. Eles não perseveravam em regras, em maneiras, em doutrinas de homens, em ensinamentos de homens, não. Na doutrina, ou seja, nos ensinamentos dos apóstolos. Então eles tinham um só pensamento, né? Paulo lá, eu não lembro o versículo, mas Paulo fala que ele rogava para que os irmãos falassem a mesma coisa. Eu rogo que faleis a mesma coisa. Antes do Senhor subir aos céus, antes do Senhor, da ascensão do Senhor, ele orou ao Pai que nós fôssemos um. Se nós perseverarmos nessa doutrina, que é o ensinamento dos apóstolos, nós vamos ser um na nossa alma. Tá certo? Meus amados, então vamos perseverar no que o Senhor determinou na sua palavra. Né? Não vamos querer inventar ou acrescentar alguma coisa, uma maneira para agradar a Deus, porque Deus já colocou tudo na sua palavra, meus amados. Entendeu, meus amados? Eles diariamente perseveravam unânimes no templo. Partiu o pão de casa em casa, diariamente.
e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus, cantando, contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Irmãos, se nós praticarmos isso aqui que está na Bíblia, se nós praticarmos, o Senhor, Ele vai acrescentar. Tem muitos homens que botam na sua cabeça que Ele dá uma boa palavra, uma pregação com eloquência, e eles acrescentam alguma coisa. Não acrescenta, não. Quem acrescenta é o Senhor. Aqui ele fala, e louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo isso, enquanto isso, acrescentava-lhe o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Então, se nós tivermos esse viver, meus amados, com certeza o Senhor vai acrescentar. Muitas pessoas vão ser salvas, né? Então, essa é a mensagem que eu tenho para hoje, para nós vivermos essa vida normal, a vida normal da igreja. Perseverar na doutrina, ou nos ensinamentos dos apóstolos, na comunhão, na reunião do Partido do Pão, né? E assim o Senhor vai acrescentar. Viver realmente o que o Senhor deixou na sua palavra. Jesus é o nosso Senhor.